O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Luiz Fernando e essa aqui é a Karen. Começa agora a 4ª edição do Primeira Pesquisa. Olá pessoal, esse é um programa da Agência Escola em parceria com a UFPR TV e ele é feito especialmente para você, estudante da graduação que se interessa ou que ainda vai se interessar pelo mundo da pesquisa científica. E olha só, no episódio de hoje vamos ver o grupo das ciências sociais que acompanha as jornadas de agroecologia na construção de uma sociedade mais sustentável. Além disso, nós vamos conhecer uma iniciação científica que estuda sobre carrapatos e as doenças que eles podem transmitir, inclusive para os seres humanos. E ainda uma pesquisa que estuda os efeitos da fisioterapia aquática em pessoas com doença de Parkinson. Também vamos conferir mais um trabalho de conclusão de curso feito por alunos aqui da UFPR. Dessa vez, o nosso projeto vem lá do Departamento das Letras. Fique ligado que o Primeira Pesquisa já começou! A fisioterapia aquática, ela vai utilizar as propriedades físicas da água e as propriedades térmicas da água e os procedimentos fisioterapêuticos para estar controlando os sintomas da doença de Parkinson, que alguns dos sintomas são a bradicinesia, que é a lentidão do movimento, a rigidez muscular, estabilidade postural e também o tremor de repouso. Então a fisioterapia aquática ela vai auxiliar amenizando as dores do paciente. Também vai promover esse relaxamento corporal, então vai auxiliar na questão da rigidez muscular, né, dele não ficar mais tão durinho. E também alguns exercícios que a gente pode fazer, eles auxiliam na questão da postura também. Então ele não vai ficar mais para frente a postura dele, a gente vai dar uma endireitada também na postura. A ideia do projeto, então, que é a fisioterapia aquática na doença de Parkinson, é atender essa doença, que é um problema neurológico, que pode ou não se manifestar ao longo da vida. Então, antigamente se dizia que a doença de Parkinson só acontecia em pessoas de idade. Hoje já se tem alguns traços e alguns diagnósticos já na infância e adolescência. Então, está ampliando e melhorando o diagnóstico. Não se sabe a origem desse problema neurológico, mas ela é tida, a gente diz o termo neurodegenerativa, significa que ela pode progredir. E a tentativa dos exercícios para essas pessoas ou dos outros tratamentos também que existem na área é que estabilize num determinado nível e isso permita a pessoa ter uma qualidade de vida. Tem um relato de um paciente desse último grupo que a gente fez, que ele tocava violão, só que com a progressão da doença, né, ele não estava conseguindo fazer isso direito, né? Então depois da terapia que a gente fez com ele, ele conseguiu retornar essa prática e ele até relatou pra gente que ele ficou bem feliz também com isso e a gente também, né? A pesquisa ela começa com a parte teórica, então é passado para nós o que é a doença de Parkinson, quais são as escalas utilizadas para ver a doença de Parkinson e daí a gente vai sair da parte teórica e vai para a prática, onde a gente vai para a piscina e a gente tem o contato com o fisioterapeuta e o paciente. A gente vai auxiliar o fisioterapeuta com os exercícios durante a terapia. Os pacientes eles são recrutados da Associação Paranaense dos Portadores de Parkinsonismo aqui do Paraná e daí com isso a gente faz avaliações nele tanto fora da água como na água, né, avaliando então o equilíbrio, a marcha, a qualidade de vida, a questão cognitiva também do paciente e dentro da água a gente vai avaliar as habilidades motoras dele dentro da água. Então é uma escala que é específica, né, aquática, que a gente vai fazer essas avaliações. Então ao final da pesquisa, o paciente ele vai receber um laudo, né, com avaliação tanto pré-intervenção como pós-intervenção, como uma forma comparativa se vê, né, se aquela intervenção realmente, né, foi benéfica a ele e é explicado tudo o que foi feito, né, para daí ele ter um dado mais relevante para ele. O geoprocessamento ele vem como uma parte do projeto, né, de iniciação científica, com algumas alunas estudando, já vem há 2 anos. Então a nossa ideia com o geoprocessamento é tentar identificar onde eles estão, né, quais são as dificuldades de acesso que eles têm, então proximidade, né, de serviços de saúde, de postos de saúde, unidades de saúde, hospitais, qual o tipo de deslocamento que eles têm, para tentar a partir disso
criar uma forma de a gente, né, influenciar em uma política pública no sentido de melhorar o acesso aos serviços de saúde para essa população que precisa tanto dessa atenção de saúde. A gente vai gerar um produto final que vai ser um artigo e daí a gente leva também esse artigo como um relato de experiência para congressos. Também a nossa professora, os mestrandos e doutorandos levam esses dados que a gente recolhe para eventos internacionais. É um recurso caro e difícil de se ter à disposição da comunidade, que é a piscina terapêutica, tanto que nós, na Universidade Federal, temos parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba e utilizamos a piscina desta unidade de saúde, Ouvidor Pardinho, para o nosso projeto denominado Aquapark, e a outra parceria é com o Centro Hospitalar de Reabilitação, o CHR, lá no Cabral, onde a gente também tem a parceria em 2 instituições públicas para que a universidade possa oferecer esse serviço. No começo estava bem travado, e depois com esse projeto de piscina e também outros exercícios que a gente faz, né, melhorou muito e agora estou bem leve, bem tranquilo. É um remédio para a gente, porque tudo melhora. Você chega em casa mais solto, se solta bem, não tem impacto nenhum em joelhos, essas coisas. Então é interessante, muito interessante. Provavelmente você que está assistindo aí o Primeira Pesquisa já deve ter se perguntado quais são os processos que envolvem a chegada dos alimentos na sua mesa, fresquinhos, todos os dias. Essa é uma prática comum nos grandes mercados e se chama agronegócio. Agora, em contrapartida a esse grande movimento capitalista, existe a agroecologia, uma alternativa que envolve movimentos sociais, políticos e culturais na prática rural e também na distribuição de alimentos. A gente foi conhecer um projeto das Ciências Sociais que analisa as Jornadas de Agroecologia, um evento anual que busca reconhecer essa alternativa aos grandes mercados e o engajamento social promovido por ela. Você confere agora na reportagem como foi um bate-papo com o professor Alf das Ciências Sociais e também com alguns alunos da IC. Confere aí. Em 2019 acontece a 18ª edição da Jornada de Agroecologia. Promovido por grupos sociais do campo, como o Movimento dos Sem Terra, o evento tem a proposta de debater um projeto de vida agroecológico e políticas públicas que contribuam para a produção consciente e livre de agroquímicos, por exemplo. Esse é o professor Alfio, e este é o grupo de pesquisa que acompanha o engajamento social promovido pelas jornadas. O projeto de iniciação científica faz parte de uma linha de pesquisa maior, que envolve compreender os movimentos sociais do campo e a agroecologia, não só como um hábito alimentar, mas como um projeto de vida. E o propósito nosso é então compreender, né, como que através dessas jornadas, né, se constrói um projeto agroecológico relacionado, né, não somente a uma prática agrícola, né, a prática de fazer agricultura, mas diz respeito a um projeto político, a um projeto cultural, né, um projeto social desses agricultores do campo, em específico dos assentados no campo. O ator principal e que mobiliza outros atores na participação, né, é o MST. O grupo estuda desde o papel do jovem como ator de uma sociedade agroecológica e sua permanência no campo, até o protagonismo feminino em assentamentos e o empoderamento de lideranças no meio rural. Na iniciação científica, são estudados o perfil dos participantes da jornada e a trajetória dos temas abordados todo ano. Hoje, a iniciação científica conta com 2 alunos, o Arthur e o Nicolas, que é voluntário. Além dos estudos das jornadas, também são feitas imersões em assentamentos espalhados pelo Paraná. A gente chegou aí na secretaria do MST, conversou com as pessoas de lá, pegou dados de listas presenciais, então qual o perfil das pessoas que participam dessas jornadas. A nossa pesquisa, enquanto orientandos da graduação, ela vai muito de encontro com a pesquisa dos doutorandos no sentido que a gente utiliza a mesma base de dados. Em um projeto agroecológico, os produtos industrializados dão espaço aos de origem natural. A crítica aos grandes mercados acumuladores e preservação dos recursos naturais também são bandeiras agroecológicas.
A agroecologia não é simplesmente um meio, né, de acumulação. A natureza está, né, para mim, como recurso produtivo, mas também como sustentação. Se você pensar em termos de campos, de disputa de projetos de agricultura, né, a gente podia colocar, então, de um lado você tem um projeto ecológico, de outro lado, de uma agricultura agroindustrial. Você tem um campo de disputa, por isso que ele tem um sentido de caráter político. E acaba reforçando uma identidade desses agricultores. Nós estamos, na verdade, construindo uma espécie de uma memória, né, para o próprio assentamento. Também é pensado, por exemplo, uma confecção de um material do tipo cartilha, que seja de fácil acesso aos agricultores, né? Além do que a gente prevê, evidentemente, fazer publicações, né? Buscando quebrar preconceitos contra movimentos sociais do campo, a Jornada de Agroecologia prevê feiras e oficinas para divulgar a agricultura camponesa e uma maior proximidade com a comunidade externa. No sentido de demonstrar para a população, né, que tipo de benefícios que ela pode ter, por exemplo, né, ao se dar força, né, à pesquisa em agroecologia, né, ao reforço ao movimento, né, que é justamente essa produção de uma alimentação mais saudável. O Nicolas é voluntário da IC do professor Alfio, mas entende que mesmo com as dificuldades de pesquisar sem qualquer bolsa de auxílio, participar da iniciação científica é fundamental para entender como funciona o ambiente acadêmico. Porque só ir para aula não adianta, né? Você precisa ter uma imersão assim, na academia, então acho que vai muito nesse sentido, assim, participar mesmo, assim, entender como que é o processo do conhecimento. As pesquisas realizadas pelos estudantes não ficam apenas aqui dentro da universidade. Muitas delas são realizadas em parceria com órgãos externos, por exemplo. Hoje você vai conhecer uma pesquisa feita aqui no Departamento de Medicina Veterinária sobre carrapatos em cães, que podem transmitir doenças inclusive para as pessoas. Vamos conhecer? Além de causar doenças nos animais, os carrapatos encontrados em cães domésticos e silvestres também podem fazer mal aos seres humanos. Essa pesquisa da medicina veterinária da UFPR procura identificar espécies de carrapatos presentes nos cães de Curitiba. As espécies foram coletadas em cães de 24 bairros da cidade e armazenadas no Museu de História Natural Capão da Embuia. Depois, os estudantes fizeram a identificação no Laboratório de Zoonoses e Epidemiologia Molecular da UFPR. O professor Rafael, responsável por coordenar a pesquisa, explica como acontece essa parceria entre o museu e a universidade. Ao longo dos anos, a gente vê que as ações com relação aos vetores, elas são isoladas. Ou o Estado, ou o município, ou a universidade, então eles, via de regra, eles não se conversam. Então essa abertura que a gente está tendo desde 2014 já com o museu e agora a CESA entrando junto, isso integra universidade, Estado e município, de forma que a gente consegue abordar de uma maneira bem mais completa e com uma força-tarefa muito maior, né? Isso vai diminuir o tempo de resposta para a tomada de decisões pelos órgãos públicos e engrandece muito porque a gente está colocando nossos estudantes na realidade fora da universidade, né? A Patrícia é a chefe do Museu de História Natural Capão da Embuia. Ela conta que essa parceria vem trazendo resultados muito positivos. A gente pode estar realizando mais ações, como palestras, aumentando a fase de campo, atendendo a população que tem dúvidas ou então precisa que faça algum diagnóstico no local. E também o veterinário tem essa parte de poder fazer algumas análises no laboratório, né? E às vezes até dar um receituário no controle de carrapato, então isso só vem a somar. Por conta da possibilidade de transmissão de doenças tanto para os cães quanto para as pessoas, é importante saber como identificar um carrapato. Além disso, você precisa saber como retirá-lo do seu animal doméstico e também a maneira correta de como descartá-lo. Quem explica essas questões é a Jéssica, doutoranda da UFPR, que também faz parte da pesquisa. O aspecto morfológico visual deles se assemelha um pouco a aranhas. O tamanho ele é variável de acordo com a espécie de carrapato, com o estágio. As fêmeas de carrapato adultas, né, quando elas se alimentam, elas aumentam de tamanho, elas ficam engurgitadas, então é mais fácil de poder visualizar e identificar no seu animal, né? O aspecto dele se assemelha a um grão de feijão. E, no geral, a população ela consegue identificar que o animal está infestado com carrapatos.
A forma de prevenir que isso aconteça também, né, no animal, a principal maneira é utilizando antiparasitários, né? Hoje a gente tem várias marcas e princípios ativos disponíveis para utilizar nos animais, tanto de uso tópico quanto oral. E é bem importante ressaltar de fazer o controle ambiental, né? Como a maioria dos carrapatos, 95%, eles estão no ambiente, não em cima do animal em si. Os carrapatos eles podem ser retirados com auxílio de uma pinça ou manualmente fazendo movimentos circulares. Nunca se deve puxar o carrapato, arrancar o carrapato, porque o aparelho bucal ele vai ficar preso na pele do animal. E após retirados esses carrapatos, eles podem ser descartados em solução de álcool ou de hipoclorito. Isso é bem importante, porque nunca um carrapato ele deve ser retirado e jogado no ambiente. E nunca se deve esmagar o carrapato, né? Porque também pode favorecer a disseminação, a dispersão de ovos de carrapato, quando você realiza isso, né? Então, o ideal é dar o destino adequado. Um animal que entra em contato com carrapatos sempre é um risco para a transmissão de doenças. Caso esse animal apresente algum sinal clínico, procure a orientação de um médico veterinário. Além disso, é importante fazer o combate aos parasitas por meio do uso de medicamentos indicados. Para o professor Rafael, além de pesquisar, os estudantes têm também um importante papel de esclarecimento junto à população. Então, uma vez que os estudantes eles vestem a camisa e entendem o problema, fica bem mais fácil de a gente ir nas escolas, ir nos locais e conscientizarem as pessoas dos cuidados que elas devem tomar. Por exemplo, trilheiros, aventureiros, enfim, que vão para a mata, eles têm que saber que eles estão entrando em área de risco, eles têm que vistoriar o corpo. Cuidados básicos mesmo de prevenção. Além da importância da participação dos alunos nessas pesquisas, há também um enriquecimento para a vida acadêmica e profissional do próprio estudante. É o que contam essas duas graduandas que estão começando a atuar na iniciação científica. Eu acho muito importante essa parte da pesquisa, porque muitas delas estão descobrindo coisas. Então, a gente não apenas estuda algo que a gente já conhece, a gente vai atrás para descobrir coisas novas. Então, isso enriquece muito a medicina, facilita muito na hora do diagnóstico e é um enriquecimento para a própria universidade, para o conhecimento da saúde, né? Então, doenças epidemiológicas também, que envolve a gente não trabalha só com os animais, né? Então, com a saúde dos humanos também, então a gente acha bem importante. Bom, gente, eu ainda estou trabalhando aqui no meu pré-projeto de TCC. Então, enquanto ele ainda não fica pronto, a gente confere mais um trabalho de conclusão de curso enviado por alunos aqui da UFPR. Dessa vez, a gente acompanha o TCC da Letícia, que é do Departamento de Letras e que hoje é mestranda em Estudos Literários. Confere aí. Eu pesquisei o livro Um Sopro de Vida, da Clarice Lispector, que é um livro póstumo da escritora. Ele foi publicado em 78, um ano depois de sua morte. Ele foi organizado, editado e publicado pela sua amiga Olga Borelli. Através desse livro, eu pesquisei a importância da alteridade para a constituição da subjetividade. Como respaldo teórico, a metodologia de leitura, de pesquisa, eu utilizei a teoria da enunciação, a estética da recepção, a teoria linguística, a teoria literária e também toda a crítica literária envolvendo a obra da escritura. Eu parti do pressuposto de que, como a gente tem nesse livro aqui, um personagem, um narrador, que cria uma outra personagem e conta justamente para o leitor como que se deu esse processo, eu utilizei 3 partes da análise para falar desse outro como importância para o eu. Primeiro, a teoria da enunciação, porque toda vez que nós falamos eu, é preciso que tenha um outro, porque o eu é o date com uma palavra vazia, de modo que toda vez que nós lemos o eu no livro, nós preenchemos esse espaço. A segunda perspectiva foi a psicanálise, para falar sobre como a gente experiencia aspectos da vida através apenas do outro, exemplo, o nascimento e a morte, porque a gente só sabe como se dá a morte e a gente sabe como que começa a vida através do nascimento e da morte do outro. Por fim, eu pesquisei a enunciação literária, para pensar quem é que fala nos livros. Por exemplo, nesse especificamente, que é todo um aglomerado de sujeitos. Eu cunhei e criei 2 termos, 2 conceitos para a gente pensar a enunciação como um todo, na ficção, na literatura e na vida, né? E também a gente pensar como é que se dá esses processos de criação e de subjetivação. Os conceitos são o
diálogo a um. Por quê? Porque a gente está em diálogo constante com nós mesmos. Se pensar que a gente está criando a nossa identidade a todo momento. E o segundo conceito seria um monólogo infinito, pensando nessa presença de várias vozes e de vários sujeitos que se conversam e se confundem sem se fundirem dentro do livro. Por fim, eu falei sobre a enunciação a partir da estética da recepção, que seriam figuras matrioscais, porque a gente tem dentro de todos os textos literários o sujeito, que é esse espaço vazio em que a gente se preenche. E a partir dessa pesquisa que eu fiz, também eu falei sobre a intertextualidade da Clarice Lispector, porque ela reescrevia e escrevia seus textos a todo momento, pela essa ânsia de escrever e também pelo fato de que, como a literatura não está separada da vida, ela precisava escrever para ganhar dinheiro e viver. A partir do meu TCC, eu parti para o mestrado, que o meu mestrado é o filho do TCC. Por quê? Porque eu continuei estudando a enunciação literária. Eu só mudei o meu objeto de pesquisa. Hoje, eu analiso a enunciação literária no livro La Sette, da espanhola Paula Bonet. E eu analiso, junto com a TCC, como que se dá o diálogo da intertextualidade com os livros da Clarice Lispector. A partir disso, eu vejo como que se dá, também pela crítica literária feminista, o diálogo entre mulheres e a criação de diálogos e da criação de corpos entre mulheres através da citação e da literatura. Você também produziu uma pesquisa interessante ou participou de um projeto que merece ser divulgado? Então manda um e-mail pra gente, quem sabe você não aparece na próxima edição, os contatos estão aqui na tela. Infelizmente, a edição de junho do Primeira Pesquisa vai ficando por aqui, mas você pode sempre acompanhar os trabalhos da Agência Escola e também da UFPR TV nas nossas redes sociais. Até a próxima, tchau! Tchau, gente!